Livro de 1 Timóteo, 5º capítulo, e os versículos 1 ao 25 que diz: Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens, com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite, faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois, quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Pois, de fato, algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais, e também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a estas instruções sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios, mantenha-se puro e não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. Vemos aqui que este capítulo contém instruções úteis sobre o tratamento de diferentes grupos na igreja e a importância da prática da piedade, como podemos notar aqui, mas também alerta sobre aquelas que têm família que podem cuidar delas. Isso destaca a importância da responsabilidade familiar e do cuidado mútuo na comunidade de fé. Liderança na igreja. Paulo continua discutindo a liderança na igreja, especificamente a posição de presbíteros, anciãos e diáconos. Ele estabelece padrões elevados para aqueles que ocupam essas cargas, enfatizando a importância do caráter, da integridade e do testemunho cristão. Prática da piedade. O capítulo conclui com a ênfase na prática da piedade, destacando que o exercício físico é de algum valor, mas a piedade é útil em todos os aspectos. Isso nos lembra que nossa devoção a Deus e nosso relacionamento com Ele devem ser prioridades em nossas vidas. Essas passagens nos encorajam a honrar os mais velhos,
cuidar dos necessitados, e buscar líderes que exemplifiquem a fé em sua conduta. Também nos lembramos que, embora o cuidado físico seja importante, a busca da piedade e da santidade é ainda mais valiosa. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e em nossas comunidades de fé, buscando viver de maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Na meditação de hoje, eu te digo: faça hoje o que Deus te chamou para fazer em nome dele e comemore as vitórias para a glória dele. Mas, acima de tudo, regozije-se com o que Deus fez por você e com a bênção de ser salvo por toda a eternidade. No livro de Lucas, capítulo 10, com os versículos 19 e 20 diz assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Este versículo é um lembrete poderoso do domínio e proteção que Deus concede aos seus filhos, e a alegria de pertencer ao reino dos céus. Vamos aqui explorar algumas ideias fundamentais. Autoridade e proteção divina. A primeira parte do versículo nos diz que Deus nos deu poder sobre o inimigo. Este poder não é apenas físico, mas espiritual, representa a autoridade que temos, em nome de Jesus, sobre as forças espirituais que podem tentar nos enfraquecer. Isso nos lembra que não estamos sozinhos, Deus está conosco em todas as batalhas. A promessa de segurança. O versículo também afirma que nada nos causará danos. Isso não significa que não enfrentaremos desafios, mas que, com Deus, somos mais do que vencedores, não importa o que vem em nosso caminho. Essa promessa de segurança traz paz e confiança aos corações daqueles que são definidos em Deus. Há verdadeira razão para se alegrar. No entanto, o versículo continua, e a segunda parte é igualmente importante. Devemos nos alegrar não apenas pelo poder espiritual que Deus nos dá, mas ainda mais pelo fato de que nossos nomes estão escritos nos céus. Esta é uma referência à nossa herança eterna no reino de Deus. É uma lembrança de que, em Cristo, temos a salvação e um lugar garantido no céu. Uma perspectiva eterna. Este versículo nos convida a manter uma perspectiva eterna. Enfrentaremos desafios, mas esses desafios não têm o poder de determinar nosso destino eterno, pois nossos nomes estão escritos nos céus pela graça de Deus. Portanto, enquanto enfrentamos as batalhas da vida, lembremo-nos destes versículos como uma fonte de encorajamento e alegria. Somos mais que vencedores, não apenas porque temos poder em Cristo, mas porque a nossa salvação está assegurada nos céus. Essa é uma razão para regozijo que transcende qualquer circunstância terrena. Oração do dia. Amado Deus e Pai, neste novo dia, nossas transferências transbordam de gratidão por todas as vitórias que Tu nos proporciona. Agradecemos por cada momento de amor, alegria e aprendizado que compartilhamos com nossa família e amigos. Pedimos Tua sabedoria para guiar nossos passos e tomar decisões sábias. Concede-nos discernimento para distinguir o certo do errado e nos livrar de qualquer perigo que possa cruzar nosso caminho. Senhor, pedimos que Tua graça continue a nos envolver, fortalecendo nossos laços familiares e de amizade. Que a misericórdia que Tu demonstra seja nossa inspiração para mostrar compaixão aos outros. Que a felicidade encontre cada coração, e que Teu amor e paz reinem em nossos lares e em nossos corações. É o que te peço, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E esses foram os versículos, a reflexão e a oração de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber momentos de reflexão e oração como esse todos os dias. E se você quiser se aprofundar nas escrituras bíblicas, de Gênesis a Apocalipse de uma forma fácil de entender com o pastor e teólogo Felipe Soares, é só clicar no link que vou deixar na descrição deste vídeo. Fique na santa paz de Deus.